casa, gente que eu não conheço. Enfim, começando pelas apresentações que, ainda que muitos de vocês me conheçam, são necessárias, é um evento acadêmico. Eu falo aqui como coordenador do Núcleo Multidisciplinar Integrado de Estudos, Formação, Intervenção e Economia Solidária. Resumindo, esse nome sofisticado é a incubadora de cooperativas populares da Universidade Federal de São Carlos. Começou como uma incubadora regional de cooperativas e se transformou em 2011 num núcleo multidisciplinar, vinculado diretamente à reitoria, que é também um núcleo de pesquisa, mas que não deixou de fazer extensão. E essa modalidade de ação nas universidades é uma das formas de desembolsar aquele orçamento que Caio estava descrevendo para vocês. Orçamento que vem desde antes do governo Lula, tá? O orçamento para a economia solidária, o apoio para a economia solidária. Ele existiu a partir da consolidação da Senais possível no governo Lula, mas o apoio à economia solidária, inclusive financiado por ações em municípios, em estados, que não faziam parte daquele plano plurianual do governo federal, ela data pelo menos do início dos anos 90. Tá? E a gente passa hoje por um momento assim, de retrocesso em um sentido e de renascimento em outro sentido, pensando na política pública da economia solidária e no que faz da economia solidária ser uma ação que demanda e sempre vai continuar demandando uma atenção especial, seja lá qual for o motivo particular de quem resolve apoiá-la. Falando do início da economia solidária e como ela começa a se desenvolver enquanto possibilidade de política pública, anterior às Senais, que encampou nacionalmente a economia solidária como uma estratégia de desenvolvimento. Os anos 90 são um período muito parecido com esse atualmente, porque eram caracterizados por uma grande crise, desemprego generalizado. Foi aquela grande abertura comercial, o Collor de Mello falando que o carro brasileiro era uma carroça e que Getúlio Vargas tinha que ser varrido do mapa, as leis trabalhistas tinham que ser flexibilizadas. É o período em que ele faz o início daquele grande processo de privatizações de empresas. Ele vai sucateando uma série de setores importantes do governo, falando inclusive de assistência social. E aí tem um link importante desse aporte de recursos que foi detectado por Caio pelo Ministério do Desenvolvimento Social na economia solidária. E o efeito colateral imediato, não dá nem para dizer que é um efeito colateral, é até uma esperada consequência dessa abertura comercial, desse desmonte de estruturas de atendimento público mais tradicionais que vão na linha de educação, de assistência social, de saúde, vai gerar uma massa extraordinária de excluídos. Tá? Foi o que Caio estava conversando comigo agora no início, de que a economia solidária, tristemente, começa a partir de uma constatação de que nós temos que nos unir a partir da exclusão. Então, uma inclusão na agenda das políticas públicas a partir da constatação da exclusão. Existem desempregados, existem pessoas desassistidas pelos sistemas públicos de saúde e assistência social. Existe uma carência social, uma demanda por atenção que nunca tinha sido vista, pelo menos em período superior a uma década. Tá? Teve uma grande crise no início dos anos 80 e é o que acontece basicamente agora. Nesses períodos, o que começa a acontecer? Todas as alternativas àquele desespero generalizado começam a ser analisadas com muito carinho pelos gestores públicos e começam a ser trabalhadas como uma possível solução para um problema que não vai sair do mapa, não vai sair da agenda da noite para o dia. Tá? Ainda que a crise gere seus efeitos imediatamente, a resolução da crise demanda 1, 2, 3 décadas de ações de investimento público, de soluções, e aí entra a economia solidária. Tem uma teoria muito corriqueira, muito famosa nas análises de políticas públicas, que é a teoria do Garbage Can, que é a teoria da lata do lixo, que diz o seguinte: a formulação de políticas públicas nem sempre se dá naquele caminho anunciado por Kim e outros autores, de que você detecta um problema e a partir da análise aprofundada daquele problema, das origens do problema, de onde veio, para onde foi, você desenvolve
entre N possibilidades, aquelas que podem resolver o problema de forma mais rápida, mais eficiente, menos dolorida. Essa é uma possibilidade. A teoria da lata do lixo vai dizer o seguinte: os problemas, eles vão ocorrer ao longo do tempo por diferentes razões. Eu anunciei uma aqui, a crise econômica dos anos 90, mas existem soluções à espera de problemas. Ou seja, estratégias que o governo pode decidir colocar em operação e que podem ser estratégias que usam estruturas existentes, que muitas vezes estão ociosas, que usam um orçamento que às vezes está parado, contingenciado, para tentar resolver problemas novos, mas a partir de antigas estruturas, a partir de antigas formas. Essa é a teoria da lata do lixo, essa é a teoria das soluções à espera de um problema. O que vai acontecer aí, a partir dessa grande demanda por atenção de um segmento importante da sociedade que estava marginalizado? Uma disputa, inclusive, pelo que pode ser feito dentro das universidades públicas. E aí que entra a história das incubadoras públicas, das incubadoras que apoiam a economia solidária, que é anterior à formação dos grandes contingentes de trabalhadores organizados, seja na área de captação de lixo, seja na área de agricultura. E as universidades são a ponta de lança que começa a estruturar o que vai vir a ser generalizado na época da Senai, do Colsinge, do governo Lula, como uma política mais coesa, mais consistente de apoio à economia solidária. Começa a partir das incubadoras populares de cooperativas, incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, que pegam um flanco possível do orçamento do Ministério da Inovação, Ministério da Tecnologia, não lembro qual era o nome do Ministério da época, Ciência e Tecnologia, depois várias outras denominações foram sendo adotadas até chegar em inovação. E qual que era o mote, qual que era a percepção? A universidade, de certa forma, ocupava ali nos anos 90 aquele espaço de solução à espera de um problema. A universidade tinha um grande contingente de docentes e de alunos especializados em áreas como contabilidade, direito, ciências sociais, administração, terapia ocupacional, psicologia, etc. E a percepção de muitos dos docentes que deram o pontapé inicial para que isso fosse se configurando como uma política pública era de que a universidade não fazia com que os seus benefícios, o seu conhecimento, as suas pesquisas, a tecnologia produzida em seus laboratórios chegasse até aqueles segmentos da população que estavam sendo, naquele momento, excluídos dos empregos formais, excluídos da assistência social, excluídos de todo um rol de políticas que dava sustentação ao tecido social. Então vamos começar a estruturar uma ação a partir daí. Daí começa um debate que é muito quente até hoje. Essa ação teria um caráter de superação do sistema, teria um caráter revolucionário. A economia solidária é uma alternativa ao sistema capitalista que cria desempregados, que subordina segmentos populacionais inteiros, ou a economia solidária, muito aquém de uma possibilidade de ruptura, de superação do sistema, é apenas um remédio, uma política compensatória que impede que uma grande horda de marginalizados faça de fato uma ação disruptiva, um grande quebra-quebra, uma revolução, alguma coisa nesse sentido. Jamais houve um grande vencedor nesse debate. Até hoje, esse debate é muito rico. Quais são os limites da economia solidária? Muitos vão defender que ela é sim uma alternativa que pode ser vista pelo grande empresariado como muito perigosa, tá? Ao permitir que um grupo organizado de trabalhadores, contando com um apoio que nunca foi dado por outras instituições, consiga ter acesso ao mínimo de conhecimento, ao mínimo de estrutura, ao mínimo de condições para se organizar processos de trabalho e conseguir gerar renda e distribuir de forma igualitária, sem a necessidade de que haja um proprietário dos meios de produção, de um patrão. Isso foi se desenvolvendo a partir da ação das incubadoras, esse apoio através de conhecimento, mas não só de conhecimento, tempo, disposição, alguns equipamentos, tudo que poderia ser arranjado para fortalecer essas iniciativas de trabalhadores que estavam tentando
entre aspas, se virar diante de uma situação de desemprego, mas que uma vez inseridos na economia solidária, deve haver um argumento contrário a essa de que a economia solidária é uma política compensatória, mesmo com a melhora posterior que veio das condições econômicas, jamais voltou para o lugar de onde tinha saído. Então, o debate começa a se tornar mais interessante a partir desse tipo de constatação. É uma política compensatória, está todo mundo desempregado, está todo mundo morrendo de fome e você vai colocar paninhos quentes na situação, arranjando um jeito deles sobreviverem sem a ajuda do emprego que antes eles tinham e que agora perderam. Ok, isso caracteriza a economia solidária, não só como uma política compensatória, mas como uma política anticíclica, tá? Que vai compensar ciclos de baixa na geração de emprego. Porém, quando vem o ciclo de crescimento da economia, empregos voltam a ser gerados e você volta a ter oportunidade de trabalho nas empresas, no setor formal, muita gente que estava na economia solidária vai continuar estando na economia solidária. Eles não vão voltar para a empresa, eles não querem voltar para o mercado de trabalho. Eles, em alguns casos, ocuparam empresas falidas na época da abertura econômica, em outros casos, se juntaram e inauguraram empreendimentos de natureza muito inovadoras, a catação de lixo, as cooperativas de agricultores autonomamente geridas e que surgiram de forma espontânea, entre outros casos que ainda vou mencionar, que compõem o rol de apoio da economia solidária hoje em dia. E isso vai criando um cenário que funciona mais ou menos assim: de crise em crise você tem um grande boom de interessados na economia solidária, uma grande demanda. Essa demanda é sim formada em grande medida por gente que perdeu espaço no modelo tradicional de emprego, carteira assinada, etc. e tal. Entra na economia solidária, quando sai a crise de cena e volta a haver crescimento econômico, a economia solidária para de crescer naquele ritmo que crescia.